Então, há uma expectativa, por exemplo, de que tenham conteúdos especializados, de que tenha uma pesquisa por trás daquele conteúdo, que seja um conteúdo bem trabalhado. E de nicho. Então, o fato de ele ser de nicho, eu acho que também garante um pouco da confiabilidade, né? Porque se eu produzo sobre um assunto muito específico, geralmente eu sei muito daquele assunto, então eu vou conseguir falar muito bem sobre ele. O interessante da gente pensar nesses dados é que no Brasil tem pouquíssimos dados sobre podcasts. Quando eu digo pouquíssimos, tem pesquisas interessantes. Só que para nós tem um grande problema que a gente não consegue entender quantas pessoas ainda não tem nenhuma grande pesquisa, apesar de já tentarem fazer, para entender qual é o público de podcast no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma pesquisa muito forte que diz que 1 em cada 3 americanos ou conhece ou ouve podcast. No ano passado, se você comparar todas as mídias dos Estados Unidos, a mídia podcast foi que mais cresceu com a questão do investimento, de patrocínio, de verba. Foi onde as marcas mais se aproximaram nos Estados Unidos, foi podcast. E o podcast nos Estados Unidos, ele sempre cresceu. No Brasil, a gente vive ciclos. Teve um primeiro ciclo, a partir do momento que chegou, quando ele chegou aqui, ele chegou... É muito interessante que a mídia de podcast chegou no Brasil muito rápido. Aí, em 2004, um mês depois de ser disponibilizada a ferramenta, foi criado o primeiro podcast no Brasil. E aí, no ano seguinte, já teve a primeira Conferência Nacional de Podcast e já foi criada a Associação Brasileira de Podcast. Temos uma Associação Brasileira de Podcast até hoje em execução. E aí, no primeiro momento, teve uma grande comoção em torno do podcast. Decaiu. Ali, por volta de 2009, 2010, começaram a ter premiações de podcast. Algumas premiações de internet bastante conhecidas que tinham como Prêmio Best, algumas premiações desse tipo, começaram a premiar produtores de podcast. Teve uma segunda leva de pessoas que através disso começaram a produzir podcast. De 2014 para cá, através tanto do acesso que a gente tem a celular, a uma internet de qualidade, também teve um crescimento da inserção de podcast em outras mídias. Hoje a gente pode ouvir podcast no Spotify, pode ouvir podcast em tantos lugares, que cresceu novamente a questão do podcast no Brasil. Mas a gente não tem um dado que consiga fazer com que a gente compare de uma maneira mais fidedigna quantas pessoas no Brasil ouvem podcast. E quando a gente esquece isso, os dados que a gente tem se aproximam muito dos dados americanos. O dado da Podpesquisa desse ano, que é uma pesquisa especializada no consumo dos consumidores de podcast, diz que 75% dos consumidores de podcast no Brasil, eles têm ensino médio, ensino superior incompleto para cima. Ou eles já concluíram, ou já têm mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou seja, o público de podcast, ele já tem um nível de escolaridade um pouco mais elevado do que os outros meios. Porque também tem uma questão do podcast, que são outros dados que estão sendo colocados agora, se você comparar com os dados americanos, é que os ouvintes do podcast, eles tendem a prestar muito mais atenção no que eles estão ouvindo do que em outras mídias. Por exemplo, no YouTube, as pessoas tendem a deixar de ver, a baixar a tela e ficar só ouvindo. A grande maioria dos ouvintes do podcast, mesmo que eles dividam a atenção de alguma forma, eles costumam ouvir todo o programa. Isso é um dado que a gente já tem. Se você produzir um produto de 2 horas, o fã daquele produto, porque justamente trabalhar a questão de nicho, ele vai ouvir praticamente as 2 horas do programa. Tem esse apelo muito grande da mensagem que você quer passar, do que vai realmente ser escutado por quem está fluindo daquela mídia. Quando a gente pega os recortes de idade, é a mesma coisa. Quando a gente pega os recortes de idade, o nível de pessoas que vão ouvir o podcast começa a crescer a partir dos 18 anos. A grande maioria das pessoas que ouvem podcast tem entre 30 e 45 anos. Depois dessa faixa, também diminui um pouco, justamente comparando com os Estados Unidos. Isso a gente percebe que o podcast também tem umas barreiras para você fluir, que é justamente você conhecer o que é podcast, entender o que é o feed RSS, entender o que é um agregador. Mas, a partir do momento que o ouvinte entende o que é isso, a possibilidade que você tem de criar um vínculo afetivo com aquele ouvinte e criar toda uma estrutura que faça com que ele continue escutando semana após semana, mês após mês, é muito fácil. E tem um caráter no áudio que aproxima as pessoas. Acredito que quem ouve o podcast, ouve de maneira mais periódica, traga até uma certa afeição para as pessoas que estão naquela mesa. Você, às vezes, o grande formato que tem no Brasil é conhecido como mesa de bar.
São pessoas conversando sobre um tema. Às vezes realmente parece que você está entre amigos conversando sobre um tema, ouvindo um podcast. Então tem uma questão muito afetiva de quem ouve realmente periodicamente podcast no Brasil. E aí, pensando justamente em como você vai financiar, estamos falando até agora de como vocês vão produzir. E aí a gente pega para uns pontos de como você financiar o podcast, ou pelo menos no Brasil, como eles são financiados. O primeiro é a inserção de testemunhais ou spots publicitários, que é algo que vem do rádio. Ou seja, no começo, no meio, no final do arquivo em áudio, a pessoa insere ou produz um oferecimento de determinado produto, de determinado serviço. O outro ponto é a negociação do conteúdo do podcast. O que é isso? A Bradesco quer financiar um determinado podcast. Então, ela vai, através dos produtores de podcast, ela vai tentar fazer com que o tema que eles vão abordar dialogue com alguma coisa que está envolvida na empresa. Por exemplo, a gente tem um caso muito específico que a Bradesco financiou um podcast que iria debater questões sobre Bitcoin. Ou seja, eles trabalharam um tema do mercado financeiro, trazendo também junto a marca que eles queriam colocar, atrelada ao produto do podcast que eles queriam fazer. Patrocínio direto. O que é o patrocínio direto? É quando uma empresa banca a realização daquele podcast. Por exemplo, o Bradesco, quando ele chegou e comprou os direitos da produção, da adaptação do livro para podcast, ele banca até hoje, semana por semana, a realização desse podcast. Mas a questão do patrocínio direto é que o podcast ele pode ser utilizado de tantas formas que muitas empresas estão se apropriando e criando podcasts tanto de comunicação externa como de comunicação interna para as suas empresas. Então elas têm um financiamento direto da própria empresa naquilo que eles estão produzindo. Utilização do podcast como redirecionamento de tráfego. Isso foi no começo quando o podcast surgiu no Brasil, e muitos ainda fazem até hoje. Eles usam o podcast para as pessoas acessarem os sites deles e através do acesso ao site deles eles lucram através do Google AdSense. Então muitos podcasts ainda se sustentam ou tentam buscar o seu sustento a partir disso. Serviço de vendas afiliadas e comissionadas. O que é isso? Muitos youtubers também fazem isso, muitas pessoas no Instagram fazem isso. Chega uma loja, disponibiliza um código promocional e através desse código promocional, a partir do momento que seus ouvintes consomem aquele produto, compram aquele produto, você recebe uma parcela desse valor para ficar para você. Tem mais alguns outros tópicos. Serviço pago de assinatura de feed. Isso não é tão comum. Podcast, geralmente, quando você vai no agregador, todos os podcasts são produzidos no Brasil e no mundo, estão lá para você ouvir a hora que você quiser. Mas tem como você criar um serviço de assinatura que as pessoas só acessam aquele conteúdo se pagarem. Venda de serviços pessoais através do podcast. Isso é muito comum no Brasil. E é interessante a gente pensar, por exemplo, uma utilização até dentro do meio acadêmico. Existe a questão de você não vai conseguir ter um ganho através do seu podcast, mas você pode ter um ganho pessoal. Publicando ali as suas pesquisas, publicando ali tudo o que você pensa, todas as suas análises sobre determinados assuntos, mostrando seu conhecimento de determinado assunto. Então, não necessariamente o podcast ele vai se sustentar, mas ele é um meio de você, como é que eu posso dizer, crescer a sua imagem, colocar a sua imagem em evidência. Então, muitas pessoas, o que elas fazem? Através de podcasts, elas conseguem vender serviços, elas vendem cursos, elas vendem palestras. Então, através do podcast, elas conseguem mudar um pouco a sua relação com os ouvintes que estão ouvindo o seu conteúdo. Venda de produtos correlatos é uma coisa que acontece muito no YouTube. O canal para se sustentar, o podcast para se sustentar, cria caneca, cria camisa, cria vários produtos, cria livro, cria N produtos para conseguir ter um ganho financeiro. E o último ponto é o financiamento direto dos ouvintes. Hoje em dia, muitos podcasts estão recebendo muito dinheiro dos seus ouvintes. Tem podcasts que conseguem se sustentar. No Brasil são poucos podcasts que conseguem se sustentar. Mas a grande maioria desses podcasts que conseguem se sustentar, eles ganham dinheiro direto de financiamento coletivo dos seus ouvintes. Por exemplo, existe um podcast chamado Mamilos, são as mesmas mulheres que produzem o podcast do Meninas Rebeldes. Elas recebem de financiamento coletivo R$2.000 por mês dos seus ouvintes. E isso no Brasil. Quando a gente vai para a perspectiva americana, tem podcasts americanos ganhando $50 mil por mês, direto dos seus ouvintes. Isso é importante a gente colocar, porque essa relação de quem produz podcast para quem ouve podcast é muito estreitada dentro desse super consumidor de podcast. Então tem muitas pessoas que ouvem podcast
que se disponibilizam financiar a relação direta de produção daquele produto que ela está ouvindo. São basicamente esses pontos que a gente trouxe para vocês. Bom, agora a gente quer tentar trazer um pouco a experiência de criar o próprio podcast para vocês e quer pensar alguns pontos básicos que vocês têm que ter em conta quando vão conceber a ideia de um podcast. Então, 4 variáveis importantes. A gente vai explicar uma por uma. Tema e conceito, público-alvo, apresentação, que tem a ver diretamente com o apresentador mesmo, e identidade sonora. Primeiro ponto é escolher um tema, no sentido de um tema mais geral. Eu quero falar sobre esporte, eu quero falar sobre feminismo, eu quero falar sobre computador. Depois do tema, a gente vai tentar partir para um ponto mais específico, que é conceber qual é o conceito do programa. Né? Porque existem 1000 podcasts de esporte, mas como que o meu é diferente? Qual que eu posso inovar com o meu podcast? Então a gente desenvolve um conceito. Né? Os conceitos eles têm que ser tão inovadores quanto for possível. Então é hora de você ser bastante criativo. Então, por exemplo, eu quero criar um programa sobre Campeonato Brasileiro. E aí eu faço um programa que a cada semana, esse programa existe, eu recebo um convidado, que é torcedor de um time, tentando persuadir a torcer para o time dele. Uma forma de falar sobre futebol, só que colocando um aspecto lúdico no meio. Eu quero falar sobre cinema, só que aí em vez de eu fazer um programa falando sobre filmes consagrados, eu comento as piadas de bilheteria do cinema mundial. Eu falo sobre política, e aí eu pesquiso os memes políticos que mais fizeram sucesso durante a semana, e aí a partir desses memes eu vou lá e falo sobre o cenário político. Então, é a ideia de você tentar se diferenciar, né? criar um produto que consiga chamar a atenção dos consumidores. E aí é importante pensar que esse produto tem que ser possível de ser serializado, então ele tem que conseguir funcionar a longo prazo. Isso, para quem trabalha com marketing, administração, se assemelha bastante ao posicionamento mesmo de uma marca, né? Que imagem que vocês estão tentando formar na cabeça de quem vai ouvir, do consumidor? Como é que aquilo vai se enquadrar dentro dos nichos que a gente conhece, dentro das categorias? É um podcast sobre esporte, mas que traz uma veia de humor muito grande, e aí eu me interesso justamente por causa disso, porque é diferente. Em que ele vai se diferenciar dos demais? O que ele traz, qual é a proposta e como diferenciar daqueles que já existem. Então é interessante, antes da gente lançar um podcast, pensar o que já tem naquela seara que eu quero trabalhar. Quem seriam as pessoas que já estão produzindo conteúdo que se assemelha ao meu? E em que o meu vai ser diferente do deles? Por isso, apresentador. É um ponto importante. A gente tem que pensar que a gente tem vários recursos disponíveis para apresentar um podcast. O apresentador é um recurso que ele é essencial, né? Por exemplo, tem um podcast americano em que são 20 minutos e ele é basicamente um cantor ou um músico comentando uma produção dele. Então a música vai tocando e aí ela vai baixando e aumentando. Quando ela baixa, entra a voz do músico e ele comenta: esse arranjo aqui eu fiz pensando em tal coisa, isso aqui eu fiz pensando em tal coisa. É um programa que o apresentador ele quase não aparece. Ele fala da boa-vinda desde o começo, ele fecha, mas ele não é uma figura essencial. Agora, tem programas em que o apresentador é uma figura muito importante e que se não houver uma pessoa carismática à frente daquele programa, que saiba conduzir a audiência, o programa não funciona. Então, quando vocês forem conceber a ideia, vocês têm que pensar nesse recurso, né? É um recurso muito importante. Eu tenho uma pessoa que vai conseguir segurar um programa de 40 minutos? Se eu não tenho, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso criar um formato em que ele não seja tão essencial assim? Identidade sonora. Então, todo programa ele tem que ter, da mesma forma que num filme eu tenho uma direção de arte, né? Então, se eu faço um filme de terror, eu vou ter um cenário escuro. Se eu faço um filme de comédia, eu vou ter um cenário claro, divertido. Eu tenho que conseguir pensar isso para som.
E aí é importante vocês conseguirem captar referências sonoras de como traduzir o estilo do podcast, né? O que eu posso pegar de elemento para traduzir o humor? O que eu posso pegar de elemento para traduzir um podcast, sei lá, de cultura pop? Qual é o som disso que eu quero passar? Qual o som dessa ideia? Então E quais os sons que tem o som das vinhetas de abertura e tem às vezes alguns sons que vocês vão inserir ao longo do programa, né? A gente vai mostrar mais para frente um pouco da experiência do nosso podcast, mas a gente tem um determinado momento do programa que a gente chamou de pitch de elevador, que a pessoa tem que falar rapidamente, 20 segundinhos, sobre o que é a pesquisa dele. Quem pesquisa sabe que muitas vezes é um nó da questão a gente explicar com poucas palavras, de uma forma didática sucinta, o que a gente está pesquisando. E aí chega um período depois que os convidados já falaram um pouco da pesquisa, a gente propõe pitch de elevador. E aí tem a sonorização, porque é como se a pessoa estivesse entrando no elevador mesmo, com ruído, subindo os andares, para dar essa ideia de que há uma conversa de elevador rolando, que é pouco tempo para se falar sobre um assunto, né, para explicar. Então, o que a Ana está ressaltando é a importância dessa identidade visual desde o início do programa, mas que ela continua, né, e se faz necessária às vezes ao longo dele também. Ela vai dar cor ao programa, né, em grande medida. Assim. Então, toda escola assim, a identidade sonora, a minha aplicação é rádio, né? Então, eu imediatamente remeto que a ideia da vinheta, da trilha dos efeitos é justamente fazer com que quem está ouvindo crie todo aquele imaginário, né? E aí você se coloca para aquele local, assim, mentalmente falando, né? A Ana deu o exemplo do filme de terror, né? O filme de terror é imagem, mas é áudio também. Eu sou como fã do filme de terror, né? Em alguns momentos mais tensos a gente desliga o áudio porque não dá a mesma sensação de horror se a gente não está ouvindo, né, o som que aquela cena carrega. Aquela cena descrita de som, às vezes ela não vai ter um efeito, né? Geralmente não tem um efeito como assim só. É muito diferente. E aí, algumas dicas para buscar referências de identidade sonora, vocês podem buscar não só referências de áudio, mas de visuais também, né? Então, geralmente a gente pega imagens, outros programas, enfim, todos os programas que vocês puderem reunir, não só sonora, ajuda vocês a pensar a identidade sonora do programa. Então, tenham isso em vista. E, por último, quem é o seu público-alvo? Que aí é uma questão essencial, porque como traduzir a informação para esse público-alvo? Né? Então, você pensa que o podcast é um produto de nicho. Então, você vai pensar num público tão específico quanto possível. E aí, vocês podem fazer perguntas como essas. Qual é a idade do público? Em que lugar que esse público mora? Por que ele ouve podcast? O que ele está buscando no podcast? Onde ele ouve? Quando? Então, se a pessoa ouve podcast, por exemplo, para ir trabalhar, eu preciso fazer um podcast que tenha o tempo do trajeto dele. Também tem que ser um podcast que, não sei, talvez ele não possa ser tão complexo assim, porque a pessoa está indo trabalhar de manhã cedo, ela acabou de acordar, ela não está com o cérebro ativo para conseguir absorver uma informação muito complexa. Mas, por exemplo, eu faço um podcast acho que é o Anticast, que tem episódios que tem 3 horas. É outro formato. É um formato que admite pede uma atenção maior do espectador. Então, é um formato que vai ser ouvido talvez em casa. Eu ouço um Anticast em casa, só almoço no trabalho. São 3 horas de programa. Exige um tempo ocioso, no caso. Um tempo ocioso, isso. Quais são os temas sensíveis para o seu público-alvo, né? O que mexe com as pessoas? O que toca elas? O que é o pain point, né? É o tema que causa, de certa forma, uma dor, assim, que mexe com as questões sensíveis, né? O que eles vão querer ouvir o seu podcast? O que o seu podcast tem para aquele público-alvo específico? Se eu falo de política, eu estou falando com um público, mas se eu falo de política através de mim, o público é outro. Eu consigo pegar um público mais jovem, talvez.
você pegar um público que talvez não tenha interesse na política no formato mais tradicional, porque é mais difícil de entender, mas que a partir do meme vai conseguir entender ela, porque ela vai estar mais mastigadinha. Então são questões a pensar.